Chegamos à parte de número 2 da aula de número 18. Seguimos então com o que estávamos estudando. Vamos analisar um outro tipo de sistema agora, olha só. Nós temos um gás que é o N2O4, aparece um monte em questão de equilíbrio químico, se transformando no 2NO. Esses são gases que se transformam um no outro, eles têm cores diferentes. O gás N2O4 é um gás incolor. Como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, a gente não vê cor neles. Enquanto o gás NO2, ele tem um tom amarronzado, acastanhado. A gente aprendeu na parte 1 como escrever a constante de equilíbrio, ou a expressão dessa constante, que seria o que nesse caso? O Kc, com as concentrações, é a concentração do produto, elevado ao quadrado, dividido pela concentração do reagente. Esse ao quadrado foi por causa do coeficiente que está aqui. Agora, olha esse aspecto aqui. A gente está falando de gases, não tá? E gases, você vê um monte na química C, tem a pressão, tem o volume, lá no PV igual a nRT. Digamos que você queira ou precise calcular a pressão de um desses gases. Vamos calcular a pressão do gás NO2. A pressão do gás NO2, vezes o volume que ele ocupa, é igual ao número de mol que você tem, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Vamos fazer uma alteração nessa expressão agora. Vou jogar o volume para baixo dividindo. O volume passou dividindo. Olha o que apareceu ali. Número de mol dividido por volume. É algo como mol por litro, algo assim. Número de mol por volume pode ser substituído por concentração. Número de mol por volume, concentração. Você vê, a partir disso, que dá para relacionar a pressão de um gás com a concentração desse gás. Tem uma relação entre concentração e a pressão do gás. A pressão parcial desse gás. Dá para relacionar a pressão com concentração. E a gente viu a constante das concentrações. Então dá para a gente construir a constante das pressões. É o que a gente chama de Kp. É a constante de equilíbrio em função não das concentrações, mas das pressões de cada gás. Vai ficar assim. A forma de construir é a mesma. A gente vai escrever assim. Produtos em cima. Quem que é o nosso produto? É o NO2, que vai ficar ao quadrado. Enquanto o nosso reagente é o N2O4. E a gente coloca ele embaixo. Beleza? Mesmo pensamento. O detalhe aqui é que apenas os gases vão participar. Eu não vou falar pressão do líquido, pressão do sólido. Só posso colocar gás. Então, o que não for gás, nem coloca no Kp. Beleza? O funcionamento é o mesmo. Aí aqui, em vez de você colocar uma concentração em mol por litro, você coloca uma pressão em atm, por exemplo. Beleza? Olha como que a UFSC cobra essa situação. Temos aqui um item. Esse item dá uma equação e pergunta qual que é o Kp. Vamos ver. O Kp tem que ser o produto, mas só o gasoso, que é o CO2, dividido pelo reagente. Não tem reagente gasoso. Então você coloca o número 1 no lugar quando não tem nada. Ficou o quê? Só o CO2, pressão do CO2, exatamente o que o item fala. Olha como a UFSC coloca um monte de Kc e de Kp. Esse outro deu uma expressão de equilíbrio e aí te fala assim, qual que é o Kp? Vamos ver. O Kp são os produtos, que é o CO2 e o N2. O CO2 vai ficar ao quadrado, porque na frente do produto CO2 tem o número 2, então ao quadrado. E os reagentes? É o NO, que fica ao quadrado, e o CO2 que fica ao quadrado também, e o CO que fica ao quadrado, né? Olha só, reagente. Tem o reagente CO e o reagente NO. Os dois ficam ao quadrado, porque o coeficiente dos dois é o número 2. Então, fizemos o Kp. Agora, compara. Será que é igual ao que ele falou? PCO2 ao quadrado, PCO2 ao quadrado. PN2, PN2. Dividido. P pelo que a gente escreveu. Então, o item é verdadeiro. Tudo certo? Muito bem. Vamos avaliar agora alguns aspectos do estado de equilíbrio, algumas características dos equilíbrios químicos. Aqui a gente vai continuar analisando aquela reação do gás incolor que se transforma no gás acastanhado. A gente vai começar a reação com um balão de vidro cheio de quem? Do gás incolor. Então só tem o gás incolor, não tem no produto, só tem N2O4. No início, a velocidade da reação direta vai ser máxima, porque tem um monte de reagente ali. Quanto maior a concentração, maior a velocidade dessa reação.
E aí, conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a concentração de N2O4 e por isso a velocidade da reação direta vai diminuindo conforme o tempo passa. A gente pode falar também da velocidade do processo inverso, da velocidade do processo número 2. Esse processo número 2 tem uma velocidade que depende do NO2. E no início eu não tinha nada do NO2. Então a velocidade dele era zero. Só que conforme o tempo foi passando, tem cada vez mais NO2. E aí a velocidade do processo inverso vai ficando um pouquinho maior. A gente pode juntar esses dois gráficos nesse gráfico aqui, ó. As duas curvas, ó, a V1 e a V2, se juntaram e formaram esse gráfico. Você vê que, conforme o tempo passa, a velocidade do processo direto vai diminuindo. E a velocidade do processo inverso vai aumentando. E chega um ponto aqui que as velocidades se juntam, as velocidades ficam iguais. Nesse instante, que a gente chama de tempo de equilíbrio, é quando o equilíbrio é atingido. O equilíbrio vai ser atingido quando as velocidades, a direta e a inversa, forem iguais. Essa é a primeira grande característica de um equilíbrio químico. Um sistema está em equilíbrio químico quando a velocidade do processo direto é igual à velocidade do processo inverso. Isso aparece em prova, olha só. Federal do Rio Grande do Sul, queria saber o que é um equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um sistema em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da inversa. Verdadeiro. Botava isso aí e já acertava a questão. Beleza? Importantíssimo esse fator, então. Equilíbrio, as velocidades estão iguais. Claro, no início elas até não estavam. Ó. Nessa parte aqui, as velocidades estavam diferentes. Mas o sistema foi caminhando até que atingiu o equilíbrio no tempo T, equilíbrio indicado aqui em vermelho. Beleza? Algo interessante de se avaliar é a visão macroscópica de um equilíbrio químico. O que acontece quando eu estou ali olhando para um sistema e ele está entrando em equilíbrio ou está em equilíbrio? O que acontece com ele? Vamos ver. Aqui a gente vai repetir aquele experimento. Peguei um balãozinho de vidro cheio do gás incolor. Temos nosso gás incolor que vai se transformar num gás castanho. No início, não vejo nada, está transparente aquele vidro. Aí passa um pouquinho de tempo, vai formando um pouco do produto. Então a coloração aumenta. Passa mais tempo, fica mais marronzinho. Só que chega um momento que a coloração para de mudar. A gente vê que naquele instante ali do meio, a coloração ficou constante. Então o sistema ele foi mudando de cor e de repente não tinha mais mudança visual. Por que será? Quando um sistema entra em equilíbrio químico, param de acontecer mudanças macroscópicas. Então aqui no início ele não estava em equilíbrio. Aí chegou um certo instante em que a velocidade direta e a inversa se igualaram. Nesse instante, o sistema entrou em equilíbrio químico. E nesse instante, propriedades macroscópicas como cor, coloração, isso para de mudar. É por isso que aqui nesse instante intermediário a cor ficou constante, porque entrou em equilíbrio químico. Beleza? Isso é importante para itens como esse aqui, lá do Paraná. Fala assim, em um equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas, concentração, massa, cor, essas propriedades que não são microscópicas, como o movimento de uma partícula, elas ficam constantes. A cor é o melhor exemplo. Item verdadeiro, elas ficam constantes. Ok? Aqui a gente vai fazer o mesmo experimento, começando não com 1 mol de N2O4. A gente vai começar com a quantidade equivalente, só que do produto. A gente vai começar com a quantidade equivalente de NO2. O que acontece? Porque eu comecei de um ponto, do N2O4, e chegou numa misturebinha, que ficou meio marrom. Agora eu vou começar com o castanho puro. O que vai acontecer? Bom, no início está só o castanho puro, só o NO2. Conforme o tempo passa, um pouco dele vai se degradar e a cor fica mais clarinha. Aí passa mais tempo, um pouco mais dele se degrada e fica mais clarinho ainda. Vai chegar um momento que as velocidades direta e inversa vão ficar iguais, e aí a cor vai parar de mudar. Mesma situação, chega um momento que a coloração fica constante e aí o sistema atingiu o equilíbrio químico. Ok? É interessante ver aqui que, se você compara a cor de antes com a cor de depois, esses balõezinhos chegaram no mesmo lugar.
eles chegaram na mesma cor. Isso é porque quando a gente sai de quantidades equivalentes, eu sair de 1 mol do reagente ou de 2 mol do produto, a gente vai atingir o mesmo equilíbrio químico. Você pode ver isso melhor nessa representação aqui. Eu posso sair de 1 mol do reagente ou de 2 mol do produto, que são equivalentes. Se estiver na mesma temperatura, esses dois sistemas que partiram de lugares diferentes, quantidades diferentes, vão chegar no mesmo ponto. Vão ficar em equilíbrio juntos, com as mesmas quantidades, na mesma coloração. Você pode ver isso nessa imagem. Aí é a imagem real do que acontece. Eu posso começar com o gás N2O4 puro, tá? Transparente, incolor. Ou posso começar com o NO2 puro. Nos dois casos, no primeiro, um se transforma no marronzinho, no outro, o marronzinho se transforma no incolor, e a gente obtém uma mistura dos dois. E aí o sistema entra em equilíbrio químico. Beleza? Se a gente avalia isso ou vê isso graficamente, olha o que acontece. No primeiro caso, a gente começou só com o gás incolor. Não tinha nada do NO2 e tinha só N2O4. Aí as concentrações foram mudando até que as concentrações pararam de mudar. Até que a coloração parou de mudar. Nesse momento aqui, ó, que tem a seta, a cor parou de mudar. E as concentrações pararam de mudar. Porque nesse instante aqui, a gente atingiu o equilíbrio químico. No equilíbrio químico, a propriedade macroscópica ela para de mudar. E a concentração do reagente, do produto, ela também para de mudar. Beleza? É consequência uma coisa da outra. A gente pode ver aqui, nesse outro sistema, a mesma coisa. Eu parti de um balãozinho que só tinha gás castanho. Aí a coloração foi mudando, foi ficando mais clarinho porque ele foi se degradando. Vê no gráfico que só tinha o NO2, que é o castanho. Não tinha nada de N2O4. Aí o tempo foi passando, um foi sendo produzido, o outro foi sendo gasto, até que aqui, né, onde está essa setinha, a partir dali, a coloração para de mudar. E as concentrações também param de mudar. Ficou tudo constante. A coloração, que é uma propriedade macroscópica, está constante. As concentrações estão constantes. Porque naquele instante o equilíbrio químico foi atingido. Então a gente pode dizer que o equilíbrio químico é atingido quando as quantidades de reagente e de produto se mantêm. Elas param de se alterar. Beleza? É interessante, para a gente fechar esse slide, ver que quando eu saio do gás incolor ou de uma quantidade equivalente do gás colorido, eu obtive as mesmas coisas. Ó. Você vê que eu cheguei no 0,84 do N2O4, mesma coisa aqui. 0,52 do NO2, mesma coisa aqui. Tanto faz de onde é que começa. O destino acaba sendo o mesmo. Beleza? Vamos aplicar isso agora. Item da URGS, olha só. Uma reação química atinge o equilíbrio quando a razão entre a quantidade de reagente e produto é unitária. Ou seja, se eu dividir reagente para o produto, vai dar 1? Não, né? Pode dar qualquer coisa. A gente viu na primeira parte que pode dar um valor muito maior que 1. Pode dar um valor muito menor do que 1. E aqui a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A relação entre um com o outro, 74 com 52, não é unitária. Não vai ser igual a quantidade de reagente e produto. Isso é um erro bem comum de se fazer. Achar que, no equilíbrio químico, a quantidade de reagente é igual à quantidade de produto. Isso é falso. O que acontece no equilíbrio? A gente viu que no equilíbrio a velocidade direta é igual à velocidade inversa. As velocidades são iguais. A gente viu também que a cor ou outras propriedades macroscópicas elas se mantêm constantes. E também que a concentração do reagente e do produto, essas concentrações se mantêm constantes. É o patamar desse gráfico. Mas não quer dizer que são iguais. O que quer dizer é que as concentrações são constantes, não necessariamente iguais. Beleza? Isso é utilíssimo. Olha essa questão aqui da Unicamp, item discursivo da Unicamp. Te dá uma reação de equilíbrio químico, ela é reversível, e aí dá um gráfico, né? Ó, tem um de concentração, quantidade de reagente e produto por tempo. Aí ele pergunta, a partir de qual instante, qual tempo que o sistema está em equilíbrio? Aí você sabe que, você foi lá, está fazendo Unicamp e você sabe que o sistema está em equilíbrio
quando a concentração para de mudar. Quando a concentração chega num patamar. A concentração chega num patamar aonde? Mais ou menos aqui no 400. A partir dali a concentração não muda mais. Então é nesse instante que a gente entra em equilíbrio químico. Vê que a concentração do 1, do 2, do 3, que é a concentração de ferro, tiocianato e desse íon aqui, a concentração de cada um, não precisa saber quem que é quem para esse item, mas a concentração deles é diferente. Só que é constante. Para estar em equilíbrio, tem que estar constante. Pode ser uma diferente da outra, mas elas têm que estar constantes. Beleza? Bem, um outro comentário super interessante de se fazer é quanto ao tipo do equilíbrio químico. Existem equilíbrios que são chamados de equilíbrios estáticos. Os equilíbrios estáticos são equilíbrios em que está tudo parado. Por exemplo, essa balança. Imagina que essa balança está paradinha. Ela está em equilíbrio. E não tem nada acontecendo. É um equilíbrio chamado de estático. Agora, existem outros equilíbrios que são equilíbrios dinâmicos. Digamos que isso daqui é um estacionamento de um shopping. Algo que, idealmente, não estaria super movimentado nesse momento de isolamento e distanciamento social. De qualquer maneira, digamos que em uma outra época, a gente tem um estacionamento cheio. É dia de Natal, todo mundo indo comprar coisa. Esse estacionamento vai estar sempre lotado. Em qualquer instante, se você fecha o olho, abre e olha para o estacionamento, está lotado. Fecha de novo, abre e olha para o estacionamento, ele está lotado. Só que isso não quer dizer que não tem nada acontecendo ali. Cada pouco tem um carro que entra e um carro que sai. Um carro que entra e um carro que sai. O resultado visualmente, quando você olha, é que todas as vagas estão ocupadas. Mas tem coisas acontecendo ali. Esse estacionamento é dinâmico. Entra um carro, sai um carro. Entra um carro, sai um carro. Isso é parecido com o que acontece com os equilíbrios químicos. Quando você olha para aquela garrafinha com os gases, com o gás castanho, a cor não está mudando. A cor está constante, porque a propriedade macroscópica ela não muda. Só que lá, microscopicamente, a todo instante, as reações estão acontecendo. As reações não pararam de acontecer só porque visualmente eu não vejo nada. Oh, meu Deus, agora Eita, deu um alarme de carro aqui, mas já parou. As reações não param de acontecer no equilíbrio químico. A todo instante tem reagente que vira produto, produto que vira reagente. Não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico. Olha como que a prova fala sobre isso. Eita, voltou aqui. A prova fala assim: no equilíbrio químico, as propriedades microscópicas, uma molécula se colidindo com a outra, o reagente virando produto, produto virando reagente, as transformações, elas permanecem em evolução, elas continuam acontecendo, porque o equilíbrio é dinâmico, verdadeiro. Por que a concentração ela fica estável? Por que as concentrações não mudam? Por que a cor não muda? É que a velocidade de ida é igual à velocidade de volta. Aí não tem um efeito visível, mas está acontecendo a ida e a volta. É a mesma coisa se você pensar, como a gente falava lá da osmose. Se eu coloco uma hemácia dentro de um meio isotônico, não quer dizer que não acontece entrada e saída de água. Quer dizer que a entrada de água acontece com a mesma velocidade que a saída. Então, uma hemácia que está dentro de um meio isotônico, ela tem um equilíbrio entre entrada de água e saída de água. É um equilíbrio dinâmico. Se você olha, parece que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo sim. Só que não tem um efeito de inchar ou de murchar ela. Beleza? Última coisa que eu quero comentar com vocês, deixa eu voltar aqui para alguns equilíbrios, é quanto ao tipo do equilíbrio. Tem equilíbrios químicos que a gente chama de equilíbrios homogêneos. Um equilíbrio químico homogêneo é como desse item aqui, ó. Tá todo mundo no mesmo estado físico, ou na mesma fase. Aquoso, aquoso, aquoso. Equilíbrio químico homogêneo. É parecido com a catálise homogênea, né? A catálise homogênea é quando os reagentes e o catalisador estão no mesmo estado físico. Ou eles estão na mesma fase. Agora, pode ser heterogêneo. Pode ser um equilíbrio como esse que a gente viu aqui atrás. Voltação. Olha só. Como esse primeiro exemplo que a gente viu. Esse equilíbrio aqui, ele tem sólidos e tem também um gás. Tem sólido, tem gás, são dois estados físicos diferentes, são duas fases diferentes
e, portanto, é um equilíbrio químico heterogêneo. É parecido lá com a catálise. Tinha a catálise heterogênea, que era quando o catalisador estava num estado físico diferente do reagente. Então, se tem estados físicos diferentes, aí a gente chama de um sistema que, no caso, estaria em um equilíbrio homogêneo. Ou melhor, heterogêneo se for diferente. Vamos embananei tudo ali rapidão. Para fechar, vou mostrar para vocês como relacionar o Kp com o Kc. É algo que cai em pouquíssimas provas. A CAF pode gostar disso, a UEM gosta disso. Provas mais matemáticas, não é tão provável na UFSC. Se você for relacionar Kp com Kc, você pode usar essa relação aqui. Ó. O Kp é igual ao Kc vezes RT elevado ao ΔN. É só pegar o Kc e multiplicar por RT. Só que o RT está elevado a esse ΔN. O que é o ΔN? É o número de produtos gasosos menos o número de reagentes gasosos. Como se fosse a variação do número de mol de gás. Se aplica em situações como essa aqui, ó. Um item da UEM. Quer que você relacione o Kp e o Kc para essa equação. Então você vai fazer o quê? Kp é igual ao Kc vezes o RT. Elevado ao ΔN. Que vai ser o número de mol de produto gasoso, que é 2 nesse caso, menos reagentes gasosos, é 4. Então daria menos 2. E o item falou mais 2, né? O expoente ficou erradinho ali, era para ser menos 2. É só uma situação de aplicar isso daqui. Dá para fazer por outros caminhos. É algo mais raro de aparecer, então é interessante que você já tenha visto isso se eventualmente um item aparece. Mas algo mais específico, em geral, quando a gente encontra isso, é numa prova como a prova da UEM, que gosta de coisas mais específicas de fato. Tudo bem? Muito bem, você pode resolver agora as questões que tem lá no Estudos, as 20 questões do material. Qualquer coisa, pergunta para mim ou para a Angelise na monitoria. E se você quiser marcar um horário para PPJ, que acontece sempre na sexta-feira, pode me procurar lá no Hangouts, me chamar, pedir para marcar um horário, a gente marca sim e faz essa atividade. Beleza? Bons estudos, se agasalhem porque está bem frio e a gente se vê na aula 19. Até mais!